Existe um erro silencioso que faz com que pessoas muito competentes não sejam reconhecidas como líderes. Elas são inteligentes, tomam boas decisões, possuem experiência, mas como líderes elas não são levadas a sério. E esse problema quase nunca está no conhecimento que essas pessoas têm, mas em como elas se comunicam. E se você ocupa uma posição de liderança ou almeja ocupar, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse conteúdo é para você. Porque eu vou te mostrar erros de comunicação que fazem com que pessoas brilhantes no que fazem percam muita autoridade. E se você não me conhece, eu sou Isabela Mori, CEO da IM Comunicação. Venho dessa área há muito tempo, sou jornalista, atriz e apresentadora e criei esse canal justamente para você que gosta de conteúdos como esse. Você já trabalhou com alguém muito competente, mas que dificilmente era levado a sério? Isso acontece porque a comunicação de um líder não começa na fala, começa na sua postura. Ou seja, se você clicou nesse vídeo, eu já estou te dando um choque de realidade, porque não existe fórmula mágica para você falar como um líder, senão se você começar a agir como um. Porque antes de falar como um líder, você precisa se comportar, você precisa agir realmente como alguém que está na liderança. Porque o que realmente gera autoridade não é a sua eloquência, mas é a coerência entre o que você faz e o que você fala. Por isso, uma das coisas que um líder precisa se atentar é quanto à sua credibilidade. Será que você realmente faz o que você fala? As pessoas estão observando as suas ações e isso faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo. Se você passa um horário para que todas as pessoas cheguem e se inclui nessa regra e você se atrasa, causa certo uma incoerência, né? Você não está fazendo o que de fato você está falando. Isso prejudica muito a sua credibilidade como líder. Outro ponto muito importante é que existe uma grande diferença entre liderar e mandar. Mandar é como dar ordens. E dar ordens qualquer pessoa pode dar. Seu pai, a sua mãe, um policial. Nesse caso, as pessoas obedecem por livre e espontânea pressão. Porém, eu acredito que liderança exige muito mais da sua habilidade de se comunicação, porque ao mesmo tempo que ela vai exigir um posicionamento firme, é diferente de dar ordens, entende? Um líder, ele precisa inspirar um movimento. Um líder, ele é como se fosse um maestro, ele não precisa tocar todos os instrumentos, mas ele vai direcionar para que cada pessoa faça a sua parte, para que cada pessoa consiga tocar o seu instrumento e assim a orquestra acontecer. Um líder faz com que as pessoas caminhem na mesma direção, não porque ele as obriga, mas porque todo mundo acredita naquela visão. Ele faz com que as pessoas comprem aquela ideia, entende? Por isso que eu falo que um líder precisa desenvolver um alto grau de persuasão para conseguir o que quer, como quer e a hora que quer. Por exemplo, um líder, ele sabe da importância de se fazer presente. Se você tem um ambiente físico, você precisa ser visto, esporadicamente lá, se fazer presente com as pessoas. Se você tem uma equipe totalmente remota, você se faz presente de alguma forma, nem que não seja em todas as reuniões, mas manda mensagens, manda áudios, enfim. Isso é muito importante também. Por falar em presença, eu não preciso nem dizer que um líder que não fala com as pessoas olhando para elas também se prejudica. Imagina só um líder tendo que falar, passar uma informação importante, e enquanto isso ele está olhando para baixo, mexendo no celular. Isso pode comunicar, inclusive, indiferença, o que também é muito ruim pensando no lugar de quem está ali sendo liderado. Então, sempre olhe para as pessoas, porque isso, na verdade, vai comunicar consideração e não indiferença. Com toda a minha experiência também como líder, não só da minha empresa, mas também de outros projetos, eu percebi que existe um grande gatilho mental por trás desse vínculo de liderança e liderado. É o gatilho da reciprocidade. Quando as pessoas são consideradas, quando as pessoas são ouvidas, quando as pessoas realmente se sentem especiais, sentem que fazem parte de algo maior, elas agem por reciprocidade, elas entregam mais do que esperado, elas surpreendem, digamos assim, e elas gostam, elas fazem além do dever, elas fazem porque elas acreditam. Então esse vínculo da reciprocidade, ele não tem dinheiro que pague, não tem um salário, ele transcende o salário que aquela pessoa recebe. Então, quando você aprende a usar o gatilho mental da reciprocidade, é como se você estivesse
estabelece aliados e não somente liderados. Resumindo, quando você mostra que se importa genuinamente com as pessoas, é como se elas se comprometessem mais com você. Você também deve saber que existem tipos de liderança. Não existe uma forma única de ser líder. Isso vai depender muito também da tua personalidade, da tua história, das tuas referências também com líderes. Existem líderes que são mais estratégicos, líderes que são mais empáticos, líderes que são mais frios, diretos, disciplinados. Mas todo líder tem uma coisa em comum. Eles sabem como comunicar a direção. Eles precisam ser claros na comunicação para apontar a direção para onde todo mundo vai. Senão cria uma grande confusão e a gente não tem efeito, nós não temos impacto nessa liderança. Eu vou trazer alguns exemplos de líderes aqui que provavelmente vocês conhecem. Na política, por exemplo, grandes líderes, eles precisam saber se comunicar porque eles marcam gerações, eles marcam uma nação. Então, imagina só você falar com uma multidão de pessoas que pensam diferente, que têm histórias diferentes, origens diferentes. Então é muito difícil você ser um líder político, por exemplo. Alguns exemplos aqui, Barack Obama, Angela Merkel, são líderes com posicionamentos, ideias diferentes, histórias diferentes e que marcaram a história dos seus países. No esporte, por exemplo, nós temos um grande treinador que é líder, Bernardinho, um treinador aí de voleibol. No esporte, além de ele ter tecnicamente toda a capacidade de ensinar, ele também tem que entender de inteligência emocional, porque não importa o quanto o time treine, se o time está num campeonato, está numa sequência de derrotas, é natural que esse time fique abalado emocionalmente. Então, veja como a comunicação do líder nesse momento ele tem que ser muito estratégica para fazer com que as pessoas acreditem, voltem a acreditar na vitória. Vamos para a liderança religiosa. Nós temos talvez um dos maiores exemplos de liderança que a humanidade já conheceu, Jesus Cristo, que comunicava com histórias, com parábolas, com exemplos simples. Ele ensinava as multidões, mas ele também caminhava próximo das pessoas. Isso gerava um gatilho de liderança, gente, muito, muito poderoso. Nesse caso, nós temos seguidores de Jesus por convicção, e não por medo e nem por obediência. Quero ir para uma parte mais prática agora. Anota aí os principais erros cometidos pelos líderes na sua comunicação. Primeiro deles, como eu já disse, tratar as pessoas com indiferença, ou seja, tratar as pessoas como números. Por isso que quando você sabe o nome das pessoas, é importante que você chame-as pelo nome delas, é importante que você converse, que você gere rapport, que você não dê só ordens, mas que você saiba como persuadir, como inspirar o movimento destas pessoas. Ninguém se compromete profundamente com ninguém quando não demonstra conexão, empatia e quando você não demonstra que se importa verdadeiramente. Você é assim, provavelmente. Então, não espere nenhum comportamento diferente dos seus liderados. Segundo erro fatal, falta de clareza nas suas expectativas. Sabe aquela expressão, alinhamento de expectativas? Quando um líder não consegue comunicar o que espera dos seus liderados, do seu time, tudo pronto para dar tudo errado. Cada um vai interpretar de uma forma, ninguém vai entender o que precisa ser feito ou qual é a parte que cabe para cada um para que a gente chegue naquele resultado. Então, clareza também é imprescindível para uma boa liderança. Confusão na comunicação. Esse é o terceiro erro que com certeza vai fazer com que tudo dê errado. Então, além de não ter clareza, se você é confuso, você é uma pessoa confusa, você troca as ideias, você se esquece, você confunde também o que precisa vir primeiro, o que vem em segundo, não sabe das prioridades, isso também vai, digamos que, contaminar a equipe. A confusão, as pessoas não sabem por onde começar. Isso também é um erro muito ruim. E por fim, eu não posso deixar de trazer o quarto erro, que é o erro da contradição. Se você é um líder, é importante que você transmita certeza, segurança, que você, digamos que estudou o que você está dizendo antes de falar. Agora, se um dia você diz uma coisa e no outro você diz outra, você vai comunicar contradição. As pessoas vão perder a confiança em você e elas vão se sentir mais inseguras. Então, a insegurança de um líder vai sim impactar na insegurança dos seus liderados. Se você gosta desse assunto, eu quero te indicar um livro muito bacana que se chama Tribos, Nós Precisamos Que Você Nos Lidere, do autor Seth Godin.
marketing, um dos maiores autores de marketing e de comunicação que eu conheço. Dentro desse livro, a gente aprende que, na verdade, no fundo, o que mais as pessoas querem é pertencer a um grupo e a um movimento. Quando o autor traz essa grande ideia inconsciente que está por trás das pessoas, ele entende como que um líder tem que se comunicar. As pessoas querem pertencer a algo maior e na sociedade existem diversas tribos. Digamos que na sua empresa, o seu grupo de colaboradores é uma tribo, na tua igreja existe uma tribo, no teu time de futebol é uma outra tribo e assim por diante. Ou seja, em uma tribo existem um grupo de pessoas que compartilham da mesma crença, da mesma visão e do mesmo propósito. Quando você entende que existe um padrão, algo em comum, faz muito mais sentido essa tribo existir. Por que são essas pessoas? Porque elas possuem isso em comum. E ele também diz que toda tribo precisa de 3 coisas: uma ideia, um grupo de pessoas conectadas e um líder. Ou seja, não existe uma tribo sem um líder, não tem como uma tribo sobreviver, um grupo sobreviver, se não tivermos uma pessoa eleita, um líder que vai organizar, que vai liderar, que vai inspirar, que vai direcionar esse grupo de pessoas. As pessoas sozinhas, elas não têm capacidade de juntas entrarem em um consenso, em chegarem a num resultado bacana ou de terem resultados. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Tem muitos líderes que têm resultados, que são experientes, mas que quando se trata da comunicação, eles sabem que tem uma margem muito grande para melhorar. Eles sabem que eles podem ter resultados ainda melhores se eles tivessem uma comunicação mais assertiva. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Se você é especialista, é mentor, ocupa um cargo de liderança, eu sei que a comunicação hoje é uma das suas ferramentas mais poderosas. E eu também sei que muitos de vocês perdem muito tempo aí na rotina para gravar um simples vídeo, para fazer uma apresentação importante, para organizar uma reunião, fazer uma palestra, e quando na verdade aí na rotina, no dia a dia, a gente não tem tanto tempo aí para sentar, criar uma palestra do zero, perder tanto tempo aí nessa estrutura. Então eu criei uma solução justamente para você. Eu criei o pack do comunicador de alta performance. Com ele você vai ter acesso às minhas principais ferramentas para você otimizar o tempo na hora em que você tiver que fazer essas atividades operacionais. Você vai gravar muito mais rápido, vai criar os seus roteiros muito mais rápido, vai criar os slides da sua reunião, da sua palestra muito mais rápido. É justamente um pack para otimizar o seu tempo, te dando aí as coisas praticamente prontas para você copiar e colar. Lembrando que muitas dessas ferramentas eu só disponibilizo para os meus mentorados. Então você que está vendo esse vídeo é um sortudo, porque vai poder ter acesso a essas ferramentas por um valor assim irrisório. Lá dentro você vai ter acesso a um mapa mental para construir a sua palestra do zero, templates de slides profissionais e editáveis, o guia do palestrante 5 estrelas, templates para organizar os seus vídeos e até mesmo scripts de venda para você fazer aí pitches de altíssimo impacto, tá? Agora, em vez de você perder horas do seu dia para estruturar tudo isso, eu vou te entregar tudo, ó, de mão beijada para você copiar e colar esses templates para você ter resultado muito mais rápido. O pack do comunicador de alta performance por apenas R$ 67. Eu disse para você que seria um preço irrisório, porque eu realmente quero gerar valor e você vai experimentar aí, vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais o meu método por dentro. Se você quer ter acesso ao pack do comunicador de alta performance por acesso vitalício, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu espero que depois desse vídeo tenha ficado muito mais claro sobre o que é e como você deve se comunicar como um líder. Sim, liderar é para poucos, essa é a minha opinião, porque exige convicção, exige humildade, exige perseverança e, acima de tudo, exige sim uma boa comunicação. Porque liderar não é sobre quem fala mais alto, é sobre quem fala com mais clareza, com mais direção e com mais estratégia. E agora eu quero te recomendar aí, com muito orgulho, que você assista a um curso totalmente gratuito que eu gravei para vocês aqui do canal, um curso de comunicação e oratória de alta performance. O card está aparecendo aqui na tela para vocês. Aproveita, porque se você quer se tornar um líder, se você já é um líder, além deste vídeo, você vai ter acesso a muitas outras técnicas de comunicação nesse curso aqui.